No coração pulsante de Lisboa, sob o céu de safira que beija o Tejo ao entardecer, um grito ecoou pelo saguão lotado do Hospital de Santa Maria, rasgando o ar como uma lâmina afiada. Eu não atendo aberrações como você, vociferou o Dr. Manuel Costa, seu rosto contorcido em desprezo, enquanto o paciente, um homem de olhos cinzentos e postura ereta apesar da dor lancinante no peito, congelava no meio do passo. Em segundos, o silêncio sepulcral engoliu o caos, e todos os olhares se voltaram para o homem que, horas depois, ergueria o punho do poder para derrubar um império de hipocrisia. A multidão no saguão, enfermeiros apressados, famílias ansiosas, pacientes em cadeiras de rodas, pareceu prender a respiração coletivamente. O ar cheirava a desinfetante e ansiedade, misturado ao perfume salgado do rio que se infiltrava pelas janelas abertas. Tomás Ribeiro, o paciente em questão, sentiu o mundo girar em câmara lenta. Aos 32 anos, ele era o CEO da Ribeiro Tech, uma startup de biotecnologia que revolucionava tratamentos para doenças raras em Portugal, mas naquele instante, era apenas um homem com uma suspeita de arritmia cardíaca, desabotoando a camisa para expor o peito suado. Seus olhos, herdados da avó minhota, faiscaram com uma fúria contida, mas ele não rebateu. Não ainda. Dr. Manuel Costa, um homem de meia-idade com bigode grisalho e reputação imaculada entre os círculos conservadores de Alfama, cruzou os braços sobre o jaleco impecável. Volte para a fila, ou chame um dos seus amigos para cuidar de você. Aqui, não toleramos desvios. A palavra pairou como veneno, e quando as antigas sombras da ditadura que ainda assombravam as ruas empedradas de Lisboa. Tomás sentiu o coração martelar, não só pela dor física, mas pelo eco de rejeições passadas, o pai que o deserdara aos 18, o namorado que fugira para a Espanha temendo olhares, a sociedade que sussurrava maricas nas costas. Mas Tomás não era mais o garoto vulnerável de Coimbra. Ele ergueu o queixo, ignorando o suor que escorria pela têmpora, e virou-se para a recepcionista, uma mulher de cabelos cacheados e olhos bondosos chamada Sofia. Chama o Dr. Eduardo Santos. Agora. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade, como o rugido distante de um trovão sobre o oceano. Sofia, que crescera em Belém ouvindo histórias de tolerância nas festas de São João, hesitou apenas um segundo antes de descar o ramal. Enquanto esperava, Tomás sentou-se em uma cadeira plástica dura, o celular vibrando incessantemente com notificações de reuniões em Cascais e imãs de investidores em Porto. Ele os ignorou, focando na respiração, na raiva que borbulhava como vinho fermentando nas adegas do Douro. Minutos se arrastaram como horas. O Dr. Eduardo Santos surgiu pelo corredor, um homem de 35 anos com cabelos castanhos desgrenhados e óculos de armação fina que escorregavam no nariz aquilino. Ele era o oposto de Manuel, discreto, empático, com uma tatuagem de arco-íris escondida sob a manga do jaleco, um segredo partilhado apenas com os amigos mais próximos no bairro boêmio do Bairro Alto. Eduardo havia estudado em Lisboa, sonhando em curar não só corpos, mas almas feridas pela intolerância que ainda persistia nas províncias. Ao ver Tomás, seu estômago revirou. Não pelo paciente em si, ele o reconheceu vagamente de uma conferência de saúde digital no ano anterior, mas pela cena que se desenrolava, Manuel, de braços cruzados, murmurando para uma enfermeira sobre padrões morais. Sr. Ribeiro. Sou o Dr. Santos. Vamos ao exame. Eduardo estendeu a mão, ignorando o olhar fulminante de Manuel. Tomás apertou-a com firmeza, sentindo um calor inesperado na palma calejada do médico. Havia algo nos olhos castanhos de Eduardo, uma faísca de compreensão, talvez solidariedade, que acalmou o pânico crescente em seu peito. Eles caminharam juntos pelo corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes, o som de passos ecoando como um dueto improvisado. Desculpe pelo incidente, murmurou Eduardo, baixinho, enquanto entravam na sala de exames. Manuel é tradicional. Mas eu cuido de você. Tomás sentou-se na maca, o papel crepitante sob seu peso. Tradicional. Isso é eufemismo para homofóbico. As palavras saíram afiadas, mas Eduardo não se ofendeu. Em vez disso, ele sorriu de lado, um sorriso que iluminava as sardas em seu nariz. Sim, é. Mas Lisboa está mudando. Devagar, como o Tejo sob a ponte 25 de Abril. Me conta o que sente. Enquanto o estetoscópio frio tocava sua pele, Tomás descreveu a dor, um aperto súbito durante uma reunião, como se o coração se rebelasse contra o peso de segredos não ditos. Eduardo ouvia atentamente, anotando no tablet, mas seus olhos traíam uma curiosidade mais profunda. Ele sabia quem era Tomás, o homem que financiava abrigos para jovens LGBTQ+, em Setúbal, que doava anonimamente para paradas do orgulho em Faro. Um aliado silencioso em um mundo barulhento de preconceitos. O exame revelou uma arritmia benigna, tratável com medicação e repouso. Mas enquanto Eduardo prescrevia o remédio, uma batida na porta interrompeu o momento. Era Manuel,
agora com o diretor do hospital ao lado, um homem corpulento chamado Dr. Almeida. Santos, isso é irregular. O paciente foi designado para mim. E ele? Bem, você sabe. Almeida pigarreou, evitando o olhar de Tomás. A tensão no ar era palpável, como a umidade antes de uma tempestade de verão em Évora. Eduardo endireitou-se, o jaleco farfalhando. Irregular é recusar atendimento baseado em orientação sexual, doutor. Isso viola o código ético da Ordem dos Médicos. Tomás observava em silêncio, o coração agora batendo em ritmo constante, mas acelerado por uma emoção nova, admiração. Eduardo não recuava, sua voz firme como as muralhas de Óbidos. Manuel bufou, você e seus ideais modernos. Isso aqui é Portugal, não Amsterdã. Mas Almeida, sentindo o cheiro de escândalo, interveio, vamos resolver isso internamente. Senhor Ribeiro, peço desculpas. Seu atendimento prossegue com o Dr. Santos. Eles saíram, deixando um rastro de desconforto. Tomás exalou, aliviado. Obrigado. Nem todos os heróis usam capas. Eduardo riu, um som leve como o tilintar de copos em uma tasca de alfama. Eu uso um jaleco. Serve. Enquanto saía do hospital, o sol poente tingindo os azulejos das fachadas de ouro, Tomás sentiu o celular vibrar novamente. Era sua assistente, Clara, de Braga, chefe, a reunião em Cascais está confirmada. E ouvi rumores sobre o hospital. Tudo bem. Ele digitou uma resposta rápida, mais do que bem. Preparo uma auditoria para o Hospital de Santa Maria. Quero todos os contratos revisados. Horas depois, sentado em seu apartamento no Chiado, com vista para a Praça Luís de Camões, Tomás tomou uma taça de vinho verde gelado e ligou para seu advogado. A Ribeiro Tech era parceira do hospital em projetos de telemedicina, seus fundos sustentavam alas inteiras. Demitir a equipe. Não era exagero, era justiça. Mas o que Tomás não esperava era o chamado de Eduardo naquela noite. O número veio de um cartão de visitas esquecido na maca. Só para checar se o remédio está funcionando. E, se você quiser conversar sobre o que aconteceu. Não como médico, mas como amigo. A voz de Eduardo era suave, carregada de uma vulnerabilidade que ecoava as noites solitárias de Tomás em hotéis de negócios em Aveiro. Eles marcaram um café no Bairro Alto, onde as ruas estreitas sussurravam segredos de amor proibido desde os tempos de Camões. No dia seguinte, o escândalo irrompeu como uma onda no guincho. Jornais como o Público e o Diário de Notícias estampavam manchetes, discriminação no Hospital de Santa Maria, CEO ganha negado atendimento. Redes sociais fervilhavam com hashtag Justiça para Tomás e Orgulho Português. Manuel foi suspenso, Almeida convocou reuniões de emergência. Tomás, no entanto, recusou entrevistas, preferindo o anonimato relativo de seu escritório com paredes de vidro no Parque das Nações. Ali, entre telas piscantes e o zumbido de servidores, ele revivia o momento, o desprezo de Manuel, a coragem de Eduardo. Era mais do que raiva, era um catalisador para algo maior, uma faísca que acenderia chamas de mudança. O café no Bairro Alto foi um bálsamo. Sentados em uma mesa ao ar livre, sob varandas de ferro forjado adornadas com gerânios vermelhos, eles conversaram por horas. Eduardo revelou sua própria jornada, crescida em uma família católica devota em Leiria, saindo do armário aos 25 após um rompimento doloroso com um colega de residência. Eu via pacientes como você todos os dias, feridos não só pelo corpo, mas pela alma. Decidi que não ficaria calado. Tomás assentiu, compartilhando histórias de sua infância em uma vila do Alentejo, onde o sol escaldante secava os campos e os corações. Meu pai disse que eu era uma vergonha para o nome Ribeiro. Mas eu construí isso tudo para provar que amor não tem gênero, só força. A conexão era imediata, como se o destino tecesse fios invisíveis entre eles, entrelaçando vidas separadas pelo Tejo. Mas o conflito espreitava. Dias depois, durante a auditoria, Tomás descobriu irregularidades, superfaturamentos em equipamentos, favorecimentos a fornecedores amigos de Manuel. A demissão veio como um vendaval, e-mails coletivos anunciando o fim de parcerias, rescisões contratuais que deixaram o hospital à beira da falência. Toda a equipe de cardiologia, 15 profissionais, incluindo Manuel, foi dispensada. O público chamou de vingança corporativa, ativistas, de vitória contra o preconceito. Tomás lia as críticas em seu tablet, o estômago embrulhado. Era justiça, sim, mas a que custo? Ele se sentia isolado, como um farol solitário em Cabo da Roca. Eduardo ligou naquela noite, voz tensa. Tomás, o que você fez? Meus colegas. Eles não são todos como Manuel. Há bons profissionais ali. A acusação doeu mais do que esperava.
Eu não podia deixar passar. Mas eu errei. Silêncio. Então, Eduardo suspirou. Não sei. Venha à minha casa em Alcântara. Precisamos falar. O convite era um risco, Eduardo ainda trabalhava no hospital, e rumores de uma relação poderiam custar sua carreira. Mas Tomás foi, dirigindo pelas ruas iluminadas por lampiões antigos, o coração acelerado como na noite da crise. A casa de Eduardo era um oásis, livros empilhados em prateleiras de madeira de sobreiro, plantas penduradas em redes de pesca recicladas, cheiro de alecrim da cozinha. Eles beberam chá de limão da Costa da Caparica, sentados no sofá gasto. Eu entendo sua raiva, disse Eduardo, os olhos úmidos. Mas demissões em massa. Isso machuca inocentes. Tomás baixou a cabeça, admitindo pela primeira vez, eu tenho medo. Medo de que, se não lutar com tudo, o mundo me engula de novo. Eduardo tocou seu braço, um gesto hesitante que enviou eletricidade pela pele. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Naquele momento, o ar entre eles carregou-se de possibilidade, um amor nascendo das cinzas da dor. Mas os conflitos se avolumavam. Manuel, agora desempregado, começou uma campanha difamatória nas redes, acusando Tomás de chantagem homossexual e Eduardo de conivência. A mídia sensacionalista do Correio da Manhã alimentou o fogo, com fotos granuladas de Tomás e Eduardo no café. A pressão montou, investidores da Ribeiro Tec ameaçaram recuar, temendo controvérsias, a família de Eduardo, em Leiria, cortou contato, chamando-o de traidor da família. Tomás enfrentou protestos na porta da empresa, faixas com "Fora, viado rico". Em uma noite chuvosa em Monsanto, ele confidenciou a Clara, eu pensei que o dinheiro blindava, mas o ódio é mais afiado que qualquer lâmina. O clímax veio em uma audiência pública na Assembleia da República, em Belém. Tomás testemunhou sobre discriminação na saúde, sua voz ecoando pelos salões de azulejos azuis. Eduardo sentou-se na plateia, jaleco trocado por uma camisa simples, o coração na garganta. Manuel apareceu, convidado pela oposição conservadora, pintando-se de vítima, eu defendi valores tradicionais contra a agenda gay. O debate ferveu, deputados gritando sobre direitos humanos versus moral cristã. Tomás rebateu com fatos, estatísticas de suicídios entre jovens LGBTQ+, em Portugal, subfinanciamento de clínicas inclusivas em Faro e Viana do Castelo. Mas o golpe veio quando Manuel revelou um áudio falso, editado para sugerir que Tomás subornara Eduardo. O salão explodiu em murmúrios. Eduardo saltou da cadeira, isso é mentira. Eu o defendo porque é justo. A confusão reinou, seguranças intervindo. Fora, sob a chuva torrencial, Tomás confrontou Eduardo nas escadarias molhadas. Você arriscou tudo por mim. Por quê? Eduardo, encharcado, olhos flamejantes, porque eu te amo, Tomás. Desde o primeiro olhar no hospital. As palavras pairaram, misturadas à água caindo. Tomás, atordoado, puxou para um abraço, o mundo desvanecendo em um turbilhão de emoção. Mas o áudio falso viralizou, forçando Eduardo a uma licença compulsória. Nos dias que se seguiram, a trama se complicou com reviravoltas. Tomás contratou investigadores, descobrindo que Manuel coligara-se com um rival corporativo da Ribeiro Tec, um magnata de Setúbal que lucrava com contratos hospitalares opacos. A traição era dupla, preconceito pessoal e sabotagem profissional. Em uma operação noturna em um armazém nos arredores de Lisboa, perto da Ponte Vasco da Gama, Tomás e Eduardo, agora aliados improváveis, confrontaram o informante de Manuel, um ex-funcionário rancoroso. A tensão era elétrica, sombras dançando nas caixas empilhadas, chuva batendo no telhado de zinco. Você destruiu vidas por dinheiro, gritou Tomás. O homem confessou, lágrimas misturando-se à umidade, revelando e-mails incriminadores. Com as provas em mãos, Tomás apresentou-as em uma coletiva de imprensa no Rossio, sob o olhar vigilante da estátua de Dom Pedro IV. A verdade explodiu, Manuel era o vilão, não a vítima. Demissões revertidas para os inocentes, processos judiciais contra os corruptos. O hospital renasceu com novos protocolos antidiscriminação, financiados pela Ribeiro Tec. Mas o custo pessoal foi alto. Eduardo, limpo, mas exausto, considerou deixar a medicina. Eu curei corpos, mas o meu está partido. O reencontro final veio em Sintra, nas colinas místicas onde lendas de amores eternos sussurram nos ventos. Tomás alugou uma vila nas encostas, com vista para o Palácio da Pena Rosada ao amanhecer. Fique comigo, implorou, de joelhos no jardim de camélias. Não como salvador, mas como parceiro. Vamos construir algo real, além das sombras. Eduardo, com o sol dourado em seu rosto, aceitou o anel simples de prata, símbolo de compromisso discreto, mas profundo. Sim.
porque o amor verdadeiro não teme tempestades. E assim, em Portugal, terra de fados melancólicos e revoluções coloridas, dois corações feridos teciam uma tapeçaria de redenção. O que inicial do hospital era apenas o começo, as reviravoltas de traição e perdão forjaram uma união inquebrantável. Tomás e Eduardo caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Lisboa, não mais sozinhos, mas sentinelas de um futuro onde o amor, em todas as suas formas, ecoava mais alto que o ódio. A calmaria pós-audiência era ilusória, como a névoa matinal que envolve as vinhas do Douro antes do sol queimar as ilusões. Tomás acordava suando em seu apartamento no Chiado, revivendo não o desprezo de Manuel, mas o beijo impulsivo sob a chuva em Belém, o primeiro toque real, salgado de lágrimas e chuva. Eduardo havia partido para Leiria naquela noite, alegando precisar resolver família, mas as mensagens esparsas chegavam como ecos: estou bem. Pensa em você. Tomás, imerso em reuniões com advogados e investidores nervosos, sentia o vazio crescer como uma fissura em azulejo antigo. Clara, sua assistente leal de olhos verdes e sotaque bracarense afiado, notou primeiro. Chefe, você parece um fantasma do castelo de São Jorge. Vá atrás dele. Ela era hétero, casada com um professor de história, mas aliada feroz desde o dia em que Tomás a contratara, vendo além do currículo a garra de quem sobrevivera a um divórcio homofóbico. Tomás hesitou, orgulho, medo de rejeição, mas comprou uma passagem para Leiria no trem alfa pendular, o clique das rodas sobre os trilhos e quando seu pulso ansioso. Leiria era um contraste com a efervescência lisboeta, castelo medieval coroando a colina, ruas de calcário branco onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao de eucaliptos. Eduardo morava em um sobrado modesto na periferia, herança de avós de selões. Tomás chegou ao entardecer, o céu tingido de púrpura como uvas maduras. Bateu à porta, coração na garganta. Eduardo abriu, desgrenhado, com uma camiseta velha da Universidade de Coimbra. Tomás. O quê? O choque deu lugar a um sorriso cansado. Entre. Minha mãe acabou de ir embora, mais sermões sobre o caminho reto. A cozinha era aconchegante, com panelas de cobre penduradas e uma janela para um jardim de ervas. Eles sentaram à mesa de carvalho, chá fumegante entre eles. Eduardo desabafou. A família o confrontara com o ódio falso, acusando-o de manchar o nome Santos. Meu irmão, o padre em Fátima, disse que eu traí Deus. Mas eu traí a mim mesmo por anos, escondendo quem sou. Tomás ouviu, mão sobre a de Eduardo, sentindo as veias pulsarem como rios subterrâneos. Eu sei disso. Meu pai me deserdou com uma carta: você é uma aberração, não um filho. Construí um império para provar o contrário, mas o vazio permanece. A conversa fluiu para a noite, iluminada por uma lâmpada amarelada. Eduardo revelou um segredo: ele havia perdido um amor anos antes, um residente chamado Miguel, que sucumbira a um câncer agressivo no hospital de Coimbra. Miguel me ensinou a amar sem medo, mas a morte me paralisou. Até você. Tomás sentiu um aperto no peito, não dor física, mas empatia profunda. Eu tive Paulo, em Barcelona. Ele fugiu do escândalo, me deixando com nada além de cicatrizes. Eles choraram juntos, lágrimas limpando feridas antigas, forjando uma intimidade que transcendia o físico. Mas a reviravolta veio ao amanhecer. O celular de Eduardo tocou, ligação do hospital. Santos, volte imediatamente. Descobrimos que o áudio foi plantado por Manuel, ele confessou sob pressão policial. Você está limpo. Alívio misturado a fúria. Manuel, acuado pelas provas da investigação de Tomás, havia-se entregado na esquadra de Moscavide, choramingando sobre pressões financeiras. Mas o dano estava feito, Eduardo promovido a chefe interino de cardiologia, mas com olhares desconfiados dos colegas restantes. De volta a Lisboa, a relação deles floresceu em segredo. Passeios noturnos pelo aqueduto das Águas Livres, onde o luar filtrava através dos arcos de pedra, jantares em tascas escondidas numa oraria, compartilhando bacalhau à brás e histórias de infância. Tomás sentia-se vivo pela primeira vez desde a crise, o amor de Eduardo como um bálsamo para a alma machucada pela rejeição paterna. Mas o conflito interno ruía. Clara alertou sobre um jornalista do Sol investigando o romance do CEO e o médico. Eles vão te expor, chefe. E se isso afugentar investidores? A pressão culminou em uma gala beneficente no Convento do Carmo, ruínas góticas iluminadas por velas tremuluzentes. Tomás, terno sob medida, discursava sobre inclusão na saúde, doações para clínicas LGBTQ+, em Évora e Beja. Eduardo, na plateia, aplaudia orgulhoso, mas um flash de câmara os capturou em um olhar cúmplice. No dia seguinte, manchete no Jornal de Notícias: amor gay no coração da elite médica. O backlash foi feroz, e-mails de ódio inundando a caixa de Tomás, pacientes cancelando consultas com Eduardo, sua família enviando uma carta final: não volte, Eduardo.
Você escolheu Sodoma. Tomás, furioso, confrontou o jornalista em um café no cais do Sodré. Vocês caçam histórias para vender preconceito. Isso não é jornalismo, é caça às bruxas. O homem, de meia idade com cigarro eterno no canto da boca, riu. A verdade vende, Ribeiro. E a verdade é que Portugal ainda não engoliu pílulas como essa. Mas Tomás virou o jogo, uma postagem no LinkedIn, vulnerável e autêntica, contando sua história. Milhares de shares, apoio de celebridades como o ator de Faro que saíra do armário anos antes. A Ribeiro Tech ganhou aliados inesperados, contratos com ONGs internacionais. Eduardo, porém, quebrou. Em uma discussão acalorada no apartamento de Tomás, com vista para o Tejo cintilante, ele gritou: "Eu amo você, mas isso está-me destruindo. Minha carreira, minha família, tudo em ruínas por um beijo fotografado." Tomás, ferido, retrucou: "Então vá. Eu não sou seu salvador, sou só um homem tentando amar." A porta bateu, e quando como um adeus. Dias de silêncio, Tomás afundando em trabalho, visitando abrigos em Setúbal para distrair a dor. A virada veio de forma inesperada, uma carta de Miguel, o falecido amor de Eduardo, encontrada em caixas antigas durante uma mudança. Eduardo leu em voz alta para si, palavras de um moribundo: AMS em reservas, ou a vida te roubará o que resta. Chorando, ele dirigiu para Lisboa sob uma lua cheia, batendo à porta de Tomás às 3 da manhã. "Eu errei. O medo me cegou, mas você é a minha luz." Eles se abraçaram no limiar, o mundo lá fora esquecido, reconstruindo pontos com sussurros e toques gentis. Enquanto isso, Manuel enfrentava seu próprio inferno, processo criminal por difamação e fraude, audiência em Santarém onde testemunhas, ex-colegas arrependidos, pintavam-no como tirano. Tomás testemunhou, não por vingança, mas por catarse: "Ele me negou humanidade, mas eu nego a ele o poder de definir-me." A sentença veio: prisão suspensa, mas perda de licença médica. Justiça poética, servida fria como um vinho do Dão. A relação de Tomás e Eduardo amadureceu nas sombras da provação. Eles fundaram uma fundação conjunta, Corações Abertos, financiando treinamentos anti-preconceito em hospitais de norte a sul, de Viseu a Lagos. Em uma viagem a Sintra, caminhando pelas florestas de neblina, Eduardo propôs: "Casemo-nos. Não por lei, ainda é cedo para Portugal, mas por nós." Tomás aceitou, selando com um beijo sob as ruínas do Castelo dos Mouros, onde vantos antigos carregavam promessas eternas. Mas o destino guardava uma surpresa final. Clara, grávida de meses, revelou em uma reunião: "Estou saindo, chefe. Para criar minha família em Braga. Mas obrigada por me ensinar que força não é poder, é vulnerabilidade." Tomás, emocionado, a promoveu a consultora vitalícia. E em uma noite de verão no Guincho, ondas quebrando como aplausos, eles dançaram fado improvisado, corpos entrelaçados, superando as cicatrizes. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas ocre, varrendo as ruas do bairro Alto com um vento que carregava o aroma de castanhas assadas e memórias frescas. Tomás e Eduardo, agora noivos em segredo, navegavam a rotina com uma ternura cautelosa, cafés matinais no Martinho da Arcada, onde poetas como Pessoa outrora sonhavam, e noites de filmes no sofá, rindo de comédias portuguesas antigas. Mas sob a superfície, fissuras ameaçavam. Eduardo, de volta ao hospital como chefe de departamento, enfrentava resistência sutil, enfermeiros que esqueciam relatórios, pacientes conservadores pedindo outro médico. Tomás, imerso na expansão da Fundação Corações Abertos, viajava para o Algarve, inaugurando um centro em Faro com workshops sobre identidade queer. Lá, sob o sol escaldante do Mediterrâneo, ele encontrou um jovem de 19 anos, João, eco de seu eu passado, olhos assustados, história de rejeição familiar em uma vila de pescadores. "Senhor Ribeiro, como você sobreviveu?" Tomás, sentindo o peso, respondeu: "Com aliados. Encontra os seus." A interação o abalou, recordando a solidão que o moldara. De volta, uma carta anônima chegou ao escritório: "Cuidado, Ribeiro. Seu médico tem segredos que podem destruí-lo." Anexada, uma foto borrada de Eduardo em um bar de Coimbra, anos antes, abraçando um homem não identificado, Miguel, presumivelmente. Pânico subiu pela espinha de Tomás. Era chantagem. Ele confrontou Eduardo naquela noite, no jantar romântico planejado no Time Out Market, cheiro de mariscos frescos pairando. "Quem é esse na foto?" Eduardo empalideceu, garfo caindo. "Miguel. Meu passado. Alguém está cavando sepulturas." A investigação revelou o culpado, não Manuel, ainda sob fiança, mas o irmão de Eduardo, o padre Afonso, de Fátima. Motivado por zelo religioso e ciúmes fraterno,
ele enviara a carta via um congregante anônimo. O confronto familiar em Leiria foi tempestuoso. A mãe de Eduardo, Dona Maria, com rosário nas mãos, chorava no salão de azulejos floridos. Filho, você arrasta a família para o abismo. Afonso, batina imaculada, acusava, seu amor é pecado, Eduardo. Volta ao bom caminho. Eduardo, voz trêmula mas firme, rebateu, o pecado é o ódio que vocês semeiam. Eu amo Tomás, e isso é minha salvação. Tomás, ao lado, segurou a mão de Eduardo, um gesto de solidariedade que silenciou o quarto. Dona Maria, aos prantos, estendeu a mão, eu rezo por vocês. Mas não entendo. Foi um começo frágil, uma ponte sobre o abismo. De volta a Lisboa, a crise fortaleceu-os, terapia conjunta com um psicólogo Kier de Alcântara, caminhadas reflexivas no jardim botânico, onde flores exóticas simbolizavam amores não convencionais. Mas o mundo exterior conspirava. Um rival corporativo, o magnata de Setúbal, Dr. Vasco Mendes, ex-parceiro de Manuel nos esquemas fraudulentos, lançou uma OPA hostil à Ribairtec, alegando instabilidade ética devido ao escândalo. Reuniões tensas no Parque das Nações, com advogados suados e planilhas piscantes. Tomás, exausto, confidenciou a Eduardo, se eu perder a empresa, perco tudo que construí contra o fantasma do meu pai. Eduardo, olhos determinados, sugeriu, use a fundação. Torna-a pública, mostre que vulnerabilidade é força. A coletiva de imprensa na sede, com vista para o oceanário, foi um triunfo. Tomás, flanqueado por Eduardo e Clara, agora mentora remota, anunciou a fusão da Ribairtec com Corações Abertos, uma entidade híbrida, focada em saúde inclusiva global. Meu amor por Eduardo não é escândalo, é inspiração. Aplausos ecoaram, ações subiram 20%, Mendes recuou humilhado. Mas a vitória veio com custo, ameaças anônimas, um carro sabotado em Cascais. Em uma noite de novembro, trovões rugindo sobre o Tejo, Tomás e Eduardo se refugiaram em uma cabana no Gerês, montanhas verdejantes onde o tempo para. Ali, ao crepitar da lareira, Eduardo revelou uma surpresa, um violão antigo, herança de Miguel. Ele tocava fado para mim. Agora, toque para nós. As cordas vibraram com amor proibido, voz rouca tecendo dor e esperança. Tomás, lágrimas nos olhos, sussurrou, você cura mais que corpos, amor. A reviravolta pessoal veio com a família de Tomás. Uma carta do pai, de uma casa de repouso no Alentejo, filho, vi as notícias. Errei. Venha. O reencontro em Évora, vinhedos dourados ao redor, foi agridoce. O velho Ribeiro, curvado pela idade, estendeu a mão trêmula, eu temia o mundo para você. Mas você o conquistou. Perdão não apagava cicatrizes, mas abria portas. Tomás partilhou a notícia com Eduardo em um piquenique no Monsanto, meu pai quer conhecer você. Enquanto isso, Manuel, à deriva em Lisboa, buscava redenção inesperada. Em um grupo de apoio para ex-profissionais de saúde em Benfica, ele ouviu histórias de pacientes que eram feridos por seu preconceito passado. Uma confissão pública no blog do hospital, eu era cego pelo medo. Desculpem. Tomás, lendo, sentiu compaixão misturada à cautela. Ele pode mudar. Eduardo assentiu, ninguém é irredimível. O clímax da estação vem na Parada do Orgulho em Lisboa, ruas do Chiado explodindo em cores. Tomás e Eduardo marchavam de mãos dadas, bandeiras arco-íris tremulando. Mas um confronto, Afonso, o irmão, protestando na calçada com cartazes, arrependei-vos. Eduardo parou, coração partido. Irmão, junte-se a nós. O amor não divide. Afonso, olhos úmidos, baixou o cartaz. Um abraço hesitante, o primeiro em anos, uma vitória silenciosa. No inverno, com neve rara polvilhando a Serra da Estrela, eles celebraram o noivado em uma capela discreta em Óbidos, vila medieval de paredes brancas. Amigos, Clara com o bebê nos braços, ativistas de Faro, testemunharam votos sussurrados, na saúde e na doença, no preconceito e na aceitação. O amor, testado pelo fogo, emergia mais forte, como o vinho do Porto envelhecido em barris de carvalho. Mas sombras persistiam. Uma paciente idosa, Dona Rosa de Porto Alegre, recusou tratamento de Eduardo por ser gay. O incidente reabriu feridas, Eduardo questionando, vale a pena lutar? Tomás, em uma viagem a Porto para uma conferência, respondeu por videochamada, Skyline do Douro ao fundo, vale por cada João que salvamos. A resiliência os uniu, transformando dor em advocacy. A primavera irrompeu em Portugal como uma declaração de guerra contra o inverno, amendoeiras em flor pontilhando o Alentejo de rosa, o ar carregado de jasmim nas varandas de Alfama. Tomás e Eduardo, agora casados em uma cerimônia civil discreta no registro de Lisboa, mergulhavam na lua de mel tardia,
uma viagem pelo Douro em barco Rabelo, vinhedos em terraços verdes descendo até o rio prateado. Ali, longe dos flashes e julgamentos, eles redescobriam toques, mãos entrelaçadas no convés, risos compartilhados ao provar vinhos robustos em quintas familiares. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada urgente. Clara, voz ofegante de Braga. Chefe, Mendes está de volta. Ele comprou ações minoritárias da Fundação Via Laranjas. Quer um assento no conselho. O magnata de Setúbal, amargurado pela derrota anterior, tramava vingança corporativa disfarçada de filantropia. Tomás, ancorando em Pinhão, sentiu o estômago revirar. Ele não para. O que quer? Controle. Expor mais sobre vocês dois. De volta à capital, a batalha se intensificou. Reuniões noturnas no escritório de Tomás, com pilhas de documentos e café forte de Timor. Eduardo, equilibrando plantões no hospital, oferecia conselhos, use a mídia a seu favor. Faça uma campanha de transparência. Assim nasceu Vozes Invisíveis, uma série de podcasts, narrados por Eduardo, com histórias de pacientes que de norte a sul, de Viana do Castelo a Tavira. O primeiro episódio, gravado em um estúdio improvisado no Chiado, viralizou, uma trans de Coimbra contando como o preconceito quase a matou. Apoio inundou, ações da Fundação valorizaram. Contudo, Mendes contra-atacou com sujeira, vazamento de e-mails antigos de Tomás, distorcidos para sugerir manipulação de contratos hospitalares por motivos pessoais. O público investigou, repórteres farejando como cães de caça em uma romaria de Fátima. Tomás, sob fogo cruzado, confrontou o passado em uma entrevista ao vivo na RTP. Sim, eu sou gay. Sim, amo meu marido. Mas minha ética é impecável. Eduardo, assistindo do hospital, mandou uma mensagem, orgulhoso de você. Lute. A reviravolta veio de fonte improvável, Manuel Costa. Redimido pelo grupo de apoio, ele contatou Tomás anonimamente, revelando documentos sobre as laranjas de Mendes, provas de lavagem em casinos de espinho. Eu devo a você uma dívida. Use isso. O encontro em um café neutro em Saldanha foi tenso. Manuel, mais magro, olhos evasivos. Eu era um idiota. Perdi tudo, esposa, amigos. Mas ganhei clareza. Tomás, cético mas grato, aceitou os papéis. Redenção não apaga o passado, mas abre o futuro. Com as provas, uma denúncia à CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em Lisboa derrubou Mendes, prisão por fraude, assento no conselho negado. A Fundação emergiu mais forte, expandindo para clínicas móveis no interior, alcançando vilas esquecidas como Marvão. Eduardo, promovido a diretor médico adjunto, implementou treinamentos obrigatórios. Empatia não é opcional, é essencial. Mas o conflito emocional fervia. Dona Maria, mãe de Eduardo, visitou Lisboa pela primeira vez, hospedando-se em um hotel em Belém. O jantar no Cais das Colunas foi um campo minado, pratos de cataplana fumegante, conversa educada sobre o tempo. Então, ela perguntou, vocês são felizes? Eduardo, hesitante, assentiu. Tomás, sentindo a oportunidade, compartilhou fotos da Fundação, sua bênção nos salva-vidas, Dona Maria. Lágrimas escorreram, ela abençoou-os com o rosário, um gesto trêmulo de aceitação parcial. Afonso, o irmão, permaneceu distante, mas enviou um livro, O Amor que não ousa dizer seu nome, de um teólogo progressista. Um oliveira estendendo ramos. Eduardo, tocado, escreveu de volta, obrigado. O diálogo começa. No verão, uma crise pessoal testou os laços. Tomás sofreu um colapso durante uma maratona de trabalho, eco da arritmia inicial, agravada por stress. No Hospital de Santa Maria, ironicamente, Eduardo o atendeu, mãos firmes no estetoscópio. Você me salvou uma vez, agora, eu te salvo. O diagnóstico, exaustão crónica. Repouso forçado em uma vila em comporta, dunas brancas e mar turquesa. Ali, sem celulares, eles reconectaram, caminhadas na praia ao nascer do sol, conversas profundas sobre sonhos, adotar, talvez, um dia. A surpresa veio de João, o jovem de Faro, agora voluntário na Fundação. Ele organizou um evento surpresa em Lagos, uma vigília à beira-mar por vítimas de discriminação. Centenas compareceram, velas piscando como estrelas caídas. Tomás discursou, voz embargada, o amor nos ergue quando caímos. Eduardo, ao lado, sussurrou, e você me ergueu. Mas o clímax da temporada irrompeu com um escândalo maior, vazamento de dados do hospital, expondo históricos médicos de pacientes que suspeita caiu em um técnico homofóbico, aliado residual de Mendes. Eduardo liderou a investigação interna, noites insones em salas de servidores frias. Tomás, recuperando-se,
ofereceu recursos da TEC, cibersegurança avançada. A captura do culpado, em uma batida policial em Oeiras, foi televisionada, reforçando a reputação da fundação. No outono seguinte, com folhas caindo como confetes em Évora, Tomás e Eduardo adotaram um cachorro resgatado de Setúbal, batizado de Tejo, símbolo de fluxos constantes. A família crescia, não de sangue, mas de escolha. Dona Maria visitou novamente, agora trazendo Afonso para um almoço em Alcântara. Risos tímidos sobre pastéis de nata quebraram o gelo, lento como o crescimento de sobreiros, enraizava. Manuel, agora consultor freelance em saúde ética, colaborou em um webinar da Fundação. De inimigo a aliado, brincou Tomás em particular. O círculo se fechava, preconceitos dissolvendo como sal no mar. O inverno de 2026 trouxe geadas incomuns ao norte, congelando os vinhedos de Vila Real como cristais de memória. Tomás e Eduardo, agora pais adotivos em processo para um órfão de 10 anos de Beja, um menino que era com histórico de bullying, equilibravam papéis com graça frágil. A vila em Comporta servia de refúgio, mas Lisboa chamava com demandas incessantes, a fundação expandindo para a Espanha, parcerias com clínicas em Sevilha. A tensão surgiu com o processo de adoção. O tribunal em Évora, juiz conservador de uma família alentejana tradicional, questionou 2 homens. Como garantir estabilidade emocional? Eduardo, testificando com jaleco impecável, rebateu com dados. Estudos da APA mostram casais homoafetivos tão competentes quanto heterossexuais. Tomás, ao lado, compartilhou vulnerabilidade. Crescemos sem aceitação, daremos o dobro. Mas o juiz hesitou, adiando a decisão, um eco cruel do passado. Enquanto isso, uma nova ameaça corporativa emergia, uma startup rival em Porto, liderada por uma ex-funcionária ressentida de Tomás, acusando plágio em algoritmos de telemedicina. Processos judiciais no Tribunal da Relação do Porto, audiências gélidas sob tetos de granito. Eduardo, estressado, confidenciou: sinto-me como no hospital novamente, julgado por quem sou, não pelo que faço. Tomás, em uma viagem de negócios a Madrid, ligou: nós vencemos antes. Venceremos agora. A reviravolta veio de Clara, agora em Braga com família, mas conectada via Zoom, chefe, a ex-funcionária. Ela foi demitida por roubo de IP. Tenho provas de uma amiga em Porto. As evidências, e-mails hackeados, viraram o jogo, a startup desmoronou, fundadores processados por difamação. Vitória pírrica, mas aliviadora. No plano pessoal, Dona Maria evoluiu, convidando-os para Natal em Leiria, mesa farta de bacalhau e rabanadas. Afonso, desconfortável inicialmente, aqueceu com histórias de peregrinos em Fátima que buscavam humor inclusivo. Talvez Deus fale em arco-íris, murmurou ele, passando o vinho. Tomás, tocado, ergueu a taça, a família encontrada. Mas o conflito alto veio com o menino da adoção, Lucas, aos 10, ele fugiu de um lar temporário em Beja, aterrorizado por bullies escolares. Encontrado em uma praia deserta perto de Sagres, ondas rugindo como sua confusão. Tomás e Eduardo o resgataram, dirigindo através da noite alentejana. No carro, Lucas chorou: eles me chamam de fresco. Eu odeio ser eu. Eduardo, no banco da frente, virou-se: eu era como você. Mas aprendi que ser autêntico é superpoder. Tomás acrescentou: e nós te protegeremos. O juiz, sensibilizado por relatórios psicológicos e depoimentos, incluindo de João, agora mentor em Faro, aprovou a adoção. A celebração em Lagos, com fogueiras na praia e sardinha assada, foi mágica, Lucas rindo pela primeira vez, correndo nas ondas. Papais, chamou ele, abraçando-os. O coração de Tomás inchou, redenção completa. Enquanto isso, Manuel publicou um livro, Das Sombras à Luz, uma jornada contra o preconceito, com prefácio de Eduardo. Lançamento em uma livraria no Chiado, plateia mista de céticos e aliados. Manuel, voz embargada, dedicou a Tomás: você me forçou a ver. Aperto de mãos público, selando paz. Uma surpresa global, convite para TEDx em Lisboa, Tomás falando sobre amor como revolução. Eduardo na plateia com Lucas, olhos brilhantes. O vídeo viralizou, inspirando leis anti-discriminação em províncias remotas como Trás-os-Montes. No verão, férias na Madeira, trilhas vulcânicas, levadas murmurantes. Lucas aprendeu a surfar em Porto Muniz, Eduardo ensinando paciência, Tomás capturando momentos em fotos. Mas uma carta de Mendes, da prisão: vocês venceram. Mas o ódio persiste. Ignorada, mas um lembrete. O clímax anual, uma tempestade em agosto, inundações no Tejo. O Hospital de Santa Maria sobrecarregado, Eduardo liderando resgates.
Tomás mobilizou drones da TEC para entregas médicas, Lucas ajudando no call center da Fundação. Unidos, eles superaram, emergindo mais fortes. Outono trouxe colheita, Lucas florescendo na escola em Alcântara, com amigos diversos. Dona Maria, agora avó orgulhosa, tricotando cascóis arco-íris. A família, tecida de fios variados, resistia. O ciclo das estações em Portugal é um espelho da alma, renascimento na primavera, fúria no verão, introspeção no outono, resistência no inverno. Para Tomás, Eduardo e Lucas, 2027 amanheceu com promessas, a Fundação agora uma rede ibérica, clínicas em Badajoz e Vigo, mas desafios velados. Lucas, aos 11, enfrentava puberdade precoce, perguntas sobre identidade, olhares curiosos na escola. Papai, sou normal, perguntou uma noite, sob o teto estrelado da vila em Comporta. Eduardo, abraçando-o, respondeu, normal é ser você. O resto é ruído. Tomás, expandindo a Ribeiro Tech para Biotecnologia Verde, viajava a conferências em Genebra, deixando Eduardo com o peso duplo de hospital e lar. Uma briga irrompeu por videochamada, você está ausente demais, acusou Eduardo, exausto após um plantão de 24 horas. Tomás, hotel suíço frio, retrucou, construo isso por nós. Silêncio ferido, reconciliação em um voo de retorno, aeroporto de Lisboa beijando-se como amantes famintos. A ameaça externa veio disfarçada, um político conservador em Faro, aliado residual de Mendes, propôs-lhe restringindo adoções Kier. Campanha nacional, petições no Rossio, protestos em Coimbra. Tomás testemunhou no Parlamento, voz e quando, crianças como Lucas precisam de amor, não rótulos. Eduardo organizou médicos em apoio, petição com 50.000 assinaturas. A lei caiu, mas o stress abalou Lucas, terapia semanal em Belém tornando-se essencial. Reviravolta pessoal, o pai de Tomás, agora frágil, mudou-se para Lisboa, apartamentinho em Alfama. Jantares semanais, ensopado alentejano, histórias de juventude. Eu era covarde, filho. Mas vejo sua força. Perdão pleno, selado com um abraço no mirador de Santa Catarina, Tejo brilhando abaixo. Manuel, prosperando como palestrante, casou-se com uma ativista de direitos humanos em Porto. Convite para o casamento, Tomás e Eduardo compareceram, Lucas como pajem mirim. De vilão a amigo, brindou Manuel, taça de Porto erguida. Globalmente, um escândalo, hack de dados da Fundação, expondo histórias sensíveis. Ciberataque rastreado a extremistas em Espanha. Tomás mobilizou experts, restaurando confiança com transparência. Eduardo, no fronte médico, tratou vítimas de pânico pós-vazamento. O clímax veio em dezembro, Lucas adoecido com gripe, mas febre alta evocando medos. No hospital, Eduardo cuidou pessoalmente, Tomás velando ao lado. Ele ficará bem, garantiu. Recuperação rápida, mas lição, vulnerabilidade uné. 2028 trouxe florescimento, Lucas, confiante, liderando clube Kier na escola. Família expandida com a adoção de uma menina, Sofia, de 7 anos de Setúbal. Dona Maria, avó dedicada, contando contos minhotes. Viagem à Grécia, berço de amores antigos, ilhas cicládicas brancas contra azul. Ali, sob oliveiras milenares, renovaram votos, eternos, contra tempestades. De volta, legado, fundação premiada pela UE, Tomás palestrando em Bruxelas. Eduardo, autor de livro sobre saúde inclusiva. Anos fluíram, Lucas graduando-se em medicina, inspirado pelos pais, Sofia, artista em Faro. Tomás e Eduardo, grisalhos mas apaixonados, aposentando-se em Óbidos, vila de livros e amores. O que inicial, recusa no hospital, era semente de uma árvore vasta, raiz em dor, frutos em amor. Em Portugal, onde o fado canta perda e triunfo, eles provaram, o coração, unaugmented, conquista mundos.